Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 3, A Valquíria Sangrenta. Capítulo 1, Rebanho de Predadores. Quer negociar. O homem pintado como líder parecia ter recuperado o juízo após o encontro com essas mulheres bonitas. Ele caminhou para frente. Perdão pelo mal-entendido, Arinsu. Eu só disse que queria negociar para tirar algumas informações de vocês. Me desculpe por isso. Quem são vocês? Shoutiar olhou para Zack, que fizera a pergunta. Você deve ser o Zack. O darei de presente a Solution como prometido. Poderia fazer o favor de chispar daquilo, Arinsu. Alguns dos bandidos procuraram uma resposta, mas só encontraram confusão nos rostos um do outro. No entanto, entre eles, você tem um corpão para uma garotinha, hein? Daqui a pouco vai soltar uns gemidinhos gostosos por mim. O bandido que estava parado na frente de Shoutiar, estendeu a mão para tatear seus grandes seios, que não correspondiam à sua idade. E então, o som de algo caindo no chão foi ouvido. Não me toque com sua mão imunda, por favor. O homem estupefato olhou para o braço que agora estava sem mão, e depois de um momento de atraso, ele gritou. Ai, minha mão, Aão. Que choradeira, só perdeu uma mão. Você é mesmo um homem, Zarinsu. Shoutiar moveu casualmente uma de suas mãos enquanto murmurava baixinho, e a cabeça do homem caiu na terra. Como ela cortou a cabeça dele? Cadê as armas? Só vejo as mãos. O pesadelo diante deles dificilmente parecia real. Os bandidos ficaram aterrorizados. Nada disso fazia sentido lógico. Foram incapazes de reagir sob o impacto desse tremendo choque. No entanto, o que viram em seguida os levou de volta aos seus sentidos. O sangue fresco jorrando das partes cortadas do corpo se movia, como se tivesse vontade própria, reunindo-se acima da cabeça de Shoutiar e formando uma esfera de sangue. Shoutiar e companhia sabiam que esse era o efeito da habilidade Blind Pool. No entanto, a primeira coisa que esses bandidos sem noção pensavam ao ver essa habilidade desumana foi: ela é uma Magic Caster. Qualquer um que entendesse magia deveria ter sido capaz de dar um aviso mais preciso. Magic Caster era um termo muito amplo que se referia a muitas classes, e os meios para lidar com cada uma eram variados. Em particular, pode-se pensar em Shoutiar, que só usava um vestido, como uma Magic Caster arcana, ou talvez espiritual. Contudo, nada disso seria preciso. Pôde-se concluir então que nenhum deles conhecia magia. Ao perceber isso, Shoutiar olhou desinteressadamente para esses bandidos em pânico, que desesperadamente levantaram suas espadas contra ela. Que chatice! Limpem essa bagunça. Só poupem esse e aquele ali. Entendido. Sim, Shoutiar-sama. As Vampire Brides esperando atrás de Shoutiar de ambos os lados deram um passo à frente, e uma delas deu um soco no rosto de um bandido que tentará atacar Shoutiar, o que o jogou longe. Seu punho parecia tão duro quanto uma barra de metal. Os bandidos foram arremessados longe, fazendo parábolas no ar, acompanhados pelo som de algo parecido com um estouro de balão. Todos os tipos de fluidos corporais, sangue, matéria cerebral e mais, explodiram de seu crânio. O sangue brilhou sob o luar, dando ao horrível uma bela aparência. Mais da metade da cabeça do bandido voou, e o cérebro rosado se espalhou pelo crânio quebrado. Puxado pela gravidade, o cadáver do bandido rolou para o chão com um grande baque. Esse som foi um sino inicial que encheu os bandidos de terror e Shoutiar com prazer. Zack sorriu rigidamente enquanto observava a cena na frente dele. Uma visão verdadeiramente horrível. Ele quis vomitar quando sentiu o cheiro do sangue que vinha da carnificina diante dele. Os homens tinham as mãos e os pés arrancados como folhas de papel, seus crânios estouravam como romãs maduras entre o aperto de mãos delicadas. Uma armadura peitoral foi arrancada e uma mão apunhalou a barriga agora exposta. Quando foi retirada, vários metros de intestino reluzente e escorregadio foram trazidos junto. O fato de que a vítima ainda estava viva depois disso, demonstrava bem a resiliência da humanidade. Um homem estava se contorcendo no chão, ele tentava fugir mesmo com as duas pernas quebradas. Objetos de cor branca, seus ossos quebrados, se projetavam através de sua pele e carne. Ele estava desesperadamente tentando se arrastar com as mãos, lutando para se afastar da fonte desse horror, querendo permanecer vivo por apenas mais um momento. A menina bonita olhou para o homem rastejando a seus pés, e sua risada estridente caiu sobre ele. Como as coisas acabaram assim? Zack pensou o máximo que pôde. Mesmo que alguém tentasse florear este fato, o mundo ainda seguia ao princípio da alimentação dos fortes sobre os fracos. Era absolutamente natural que os fortes oprimissem os fracos. Afinal, mesmo Zack já havia feito isso. Porém, era certo para os fortes irem tão longe e fazer tanto? Claro que não. Ele não podia aceitar pessoas sendo mortas de formas tão cruéis. O que ele deveria fazer? O inimigo estava simplesmente optando por não o atacar. Mas se ele tentasse fugir, provavelmente fariam algo para que não ousasse fugir novamente. Alguma dor lancinante, por exemplo. Zack tateou a roupa, procurando sua espada curta escondida. Por que sua espada era tão pequena? Como ele poderia resistir a esses monstros capazes de arrancar os braços dos homens fortes sem esforço? O que ele fez para eles? Ele nunca tinha pensado em fazer nada para esses monstros. Zack se abraçou, como se tentasse esconder sua presença. O rítmico ranger dos dentes de repente lhe pareceu extremamente irritante.
Irritante, o que aconteceria se aqueles monstros o ouvissem e fossem atrás dele? Ele tentou se conter, mas seus dentes não obedeceram e continuaram rangendo. Falando nisso, que tipo de pessoas eles eram? Zack não os reconhecia de lugar nenhum. Enquanto se afundava em pensamentos, Zack-san, venha por aqui. Uma voz gentil e doce veio de trás dele, completamente em desacordo com o cenário cruel à sua frente. Zack olhou com medo para trás e viu sua contratante parada diante dele. Sua expressão não combinava com a herdeira arrogante e exigente que ele conhecia. Se estivesse calmo bastante, ele poderia ter se sentido desconfiado sobre isso. Mas Zack, que havia sido levado à confusão por esse mundo bizarro e que fedia sangue, não tinha mais energia para suspeitar de nada. O que são esses monstros? Zack lamentou, sua voz falhava enquanto se dirigia a Solution, a filha endinheirada da nobreza que não sabia nada do mundo. Por que não me disse que estava trazendo esses monstros com você? Certamente, se ele soubesse disso antes, as coisas não teriam terminado assim. A vadia diante dele era responsável por essa cena assustadora. Não fique aí calada, desembucha. É tudo culpa sua. Ansiedade e terror se combinaram para impulsioná-lo para frente. Zack, furioso, não podia mais suportar seus sentimentos. Ele estendeu a mão para pegar Solution pelo colarinho e sacudi-la grosseiramente. Compreendo. Por favor, venha comigo. Você vai me salvar. Não. Só pensei que poderia me entreter nessa situação. Uma mão pálida como marfim e fria como gelo agarrou-se a Zack, e em seguida Solution se adiantou, levando-o para um lugar isolado. Mesmo que eu já tenha permissão, Seba-sama não gosta de ver desse tipo de coisa, então eu prefiro fazer isso à distância. Ele não tinha ideia do que ela estava falando. Ainda assim, Zack achava que, se estivesse sozinho, poderia haver uma chance de que ele pudesse sobreviver. Zack fingiu não ouvir os gritos horríveis de trás dele. Não havia nada que pudesse fazer. Zack era fraco demais. Ele não poderia salvar seus companheiros muito mais fortes que ele. Não seja bruto comigo, eu imploro. Se possível, eu gostaria que fosse gentil, me faria muito feliz. Atrás da diligência, Solution falou baixinho para Zack, então acenou para ele arqueando as costas, como se quisesse abrir o vestido. Zack, ao ver isso, ficou boquiaberto. O que ela tá fazendo? Zack olhou para Solution como se ela fosse uma espécie de criatura exótica. As mãos de Solution não pararam enquanto ele pensava, e por isso Zack, completamente confuso, perguntou: o que está fazendo? O que acha? Com isso, a Solution facilmente arrancou o corpete que a envolvia. Como se esperasse por aquele momento, seus seios firmemente presos surgiram. Eram voluptuosos, firmes e macios, e sua pele parecia vagamente translúcida sob o luar. Zack engoliu sua saliva dado ao espetáculo diante dele. Faça as honras. Solution empinou seus seios, como se o convidasse a acariciá-los. Quer que eu? Zack se esquecera de si mesmo, enquanto se fixava no corpo diante dele. Era tão bela. Este era o corpo mais belo e feminino que Zack já tinha visto em sua vida. De todas as mulheres que Zack conheceu, a mais bela até então foi uma que pertencia a uma caravana que ele atacara. No entanto, quando chegou a vez dele, a garota já estava tão exaurida que mal conseguia mover um músculo. Ela ficou imóvel, apenas abrindo as pernas como um sapo. Mesmo assim, isso não diminuíra nem um pouco sua beleza. Para sua felicidade, a garota diante dele era ainda mais bonita, e ela não estava indiferente como a outra garota. O desejo acendeu as chamas da luxúria de Zack, e um fulgor começou a pulsar em meio às suas virilhas. Ofegando como um cachorro, ele tateava o corpo de Solution. Era tão suave como um toque de seda. Zack não conseguiu mais se conter, e agarrou os belos seios de Solution. E então toda sua mão afundou. Zack pensou por um momento que o corpo dela era tão macio que parecia que toda a mão dele estava dentro dela. Mas quando ele olhou para a mão, percebeu que não era esse o caso. A mão de Zack havia literalmente afundado no corpo de Solution. O quê? Que merda é essa? Zack gritou de surpresa e tentou puxar a mão de volta, mas não conseguiu movê-la. Não apenas não saia, mas também era sugada para dentro. Parecia que haviam muitos tentáculos se contorcendo dentro de Solution, que haviam se agarrado à mão de Zack e o estavam sugando. O belo rosto de Solution não mudou mesmo sob essas circunstâncias estranhas. Ela simplesmente observou Zack em silêncio. Sua expressão era de uma cientista observando um animal de laboratório, cuja alguma substância química letal havia sido injetada, misturando um frio desapego com curiosidade e excitação. Ei, pare! Me solte! Zack fechou a mão em um punho, e a moveu com toda a força no rosto belo de Solution. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Zack moveu com força total, socando com força, e sem se importar se seu punho estava ferido. Apesar de um homem adulto atacá-lo com todas as suas forças, aquele rosto bonito permaneceu imóvel. Nada parecia machucá-la. Em vez disso, Zack ficou assustado com o que sentiu quando a atingiu. Essa sensação era como dar um soco em algo macio, como água ou geleia. Em circunstâncias normais, deveria ter havido alguma resistência ao seu soco, mas ele não achava que tivesse atingido o osso. Não era isso que um humano deveria sentir. A cena irreal de carnificina atrás dele, esquecida devido à sua excitação, de repente passou por sua mente. Zack reprimiu o impulso de gritar. Eventualmente, ficou claro para ele. A mulher mostrando seios diante de seus olhos também era um monstro. Você finalmente percebeu? Então vamos começar a parte divertida, sim. Enquanto ela dizia isso, uma dor como o esfaqueamento de centenas de agulhas irradiava de sua mão presa. Alha! Agora estou dissolvendo sua mão. Zack não conseguia entender essas palavras frias pela agonia que o dominava. Isso não estava mais no domínio de sua compreensão. A verdade é que eu gosto muito de ver as coisas se dissolverem. Por isso achei que foi uma feliz coincidência que você queria estar dentro de mim, Zack-san. Gia-a!
Seu monstro maldito, vá pro inferno. Lutando contra a dor, Zack sacou sua espada curta enquanto gritava para ela. Então, ele forçou a facada no rosto bonito de Solution. No entanto, o corpo de Solution ondulou. Toma isso. Zack imediatamente percebeu que tinha sido muito apressado. O que aconteceria ao esfaquear a superfície de um lago com uma espada curta? O máximo que aconteceria seriam ondulações, e foi o que aconteceu. Solution encarou Zack a fundo, com a espada curta ainda saindo de seu rosto, gentilmente disse: sinto muito, mas sou resistente a ataques físicos. Então um golpe como esse não pode me prejudicar. Vou começar a dissolvê-lo, tudo bem. Um cheiro acre irritou suas narinas, e em segundos a espada curta caiu do rosto de Solution. A lâmina estava dissolvida pela metade. Assim que ela disse, seu lindo e imaculado rosto permanecia diante de seus olhos. Que droga você é! A agonia em sua mão estava se espalhando lentamente pelo resto de seu braço, mas o medo da morte iminente anulava a dor. Por isso Zack fez sua pergunta, mesmo enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. No entanto, a resposta o fez querer enfiar os dedos nos ouvidos para negar. Eu sou uma slime do tipo predatório. Como o tempo é limitado, vou precisar engolir você de uma vez. Os braços de Zack foram puxados para o corpo da Solution. Tão forte era a sucção que Zack não pôde resistir, mesmo que fosse capaz de fazê-lo. Pare, pare, pare. Me poupe. Alguém me ajuda por favor. Zack chorou e implorou, mas a força que o atraía para o corpo de Solution ainda era muito forte, o suficiente para que um ser humano não pudesse resistir. Seus braços, seus ombros, todos eles foram devorados continuamente. Lilia! Com aquele último grito, o rosto de Zack foi sugado pelo corpo de Solution. E assim, o homem foi engolido inteiro, como se fosse a presa de uma cobra python. Depois de alguns minutos, não havia mais sobreviventes. O lugar estava fedendo a morte. Não, um homem ainda sobreviveu. Ele tinha botado a língua para trabalhar enquanto se agachava perto dos pés de Chautiar, lambendo seus sapatos de salto alto. Estava limpando a massa encefálica, que os tinha espalhado, depois que Chautiar tinha esmagado o crânio de um bandido sob os pés. Chautiar olhou com satisfação para seus saltos agora limpos. Bom trabalho, Arinsu. Então, de acordo com nosso acordo, eu não tirarei sua vida. O homem, com feições assustadas, se retraiu como uma tartaruga, olhou para Chautiar com uma expressão agradecida em seu rosto e agradeceu repetidas vezes. Chautiar olhou com carinho para o homem que parecia um filhote de cachorro. Após isso estalou os dedos. Brenil. Uma vez que as duas Vampire Breeds chegaram ao seu lado, o homem finalmente entendeu o que aquelas palavras significavam. Os Undeads ainda estão tecnicamente meio vivos, então eu não estava mentindo para você, Arinsu. As Vampire Breeds cravaram os dentes com entusiasmo, e Chautiar olhou com o canto do olho para o homem, enquanto sua força vital era drenada para longe. Ela virou-se para Solution, que estava reorganizando o colarinho bagunçado enquanto saía detrás da diligência, e disse: já acabou, Arinsu. Sim, fiquei bastante satisfeita. Sou profundamente grata à senhora por isso. Não precisa ficar em cerimônia, Arinsu. Somos servas de Nazarick, afinal. Falando nisso, aquele humano se divertiu. Ele está se divertindo até agora. A senhora gostaria de ver. Posso, Arinsu? Mostre-me, quero dar uma olhadinha bem rápida. O braço de um homem subitamente brotou no rosto de Solution, acompanhado por um mau cheiro que machucava as narinas. A fonte do odor era esse braço. Seus músculos estavam seriamente dissolvidos depois de serem expostos a um poderoso ácido. A reação do sangue de dentro dos músculos e do ácido criava gotas de fumaça espessa. O braço se debateu como se tivesse emergido da superfície de um lago, lutando desesperadamente para se agarrar a alguma coisa. Com a contração muscular, sumos fluíam dos músculos expostos. Perdão, eu não sabia que ele ainda estava tão cheio de energia. Solution proporcionou uma visão bizarra quando ela se curvou em desculpas, com o braço ainda saindo do rosto. Então, sorrindo, ela empurrou o braço de volta para dentro. Logo depois, o braço agitado foi completamente dragado para dentro de si. É incrível como você pode engolir um homem inteiro e agir como se nada tivesse acontecido, Arinsu. Seu elogio significa muito para mim, Chautiar-sama. Isso não é externamente visível, mas o interior do meu corpo é originalmente vazio. E como sou uma criatura desse tipo, talvez algum efeito mágico proporcione essa habilidade. Sei que pode parecer intromissão demais da minha parte, mas quando ele vai morrer, Arinsu, caso a senhora queira, eu posso secretar um ácido mais forte para matá-lo imediatamente. Mas como é raro capturar algum humano que realmente queria estar dentro de mim, se possível, eu realmente gostaria de desfrutar dele por um dia inteiro. Eu não ouvi nenhum grito. Você corroeu a garganta dele com ácido, Arinsu. Não, eu não fiz. Se eu dissolvesse a garganta com ácido, ele poderia sufocar por não conseguir respirar. Por isso, inseri parte do meu corpo nele para suprimir a voz, e também tem o efeito de evitar maus cheiros. Estou muito impressionada. É difícil achar seres com a sua atitude de prestar muita atenção aos brinquedinhos e brincar com eles o máximo possível. Aliás, pode corroer lugares específicos com seus ácidos, Arinsu? Tipo, corroer uma pequena área. Sim, é uma tarefa fácil de realizar. A prova disso são os pergaminhos, poções e outros itens mágicos dentro do meu corpo, e o fato de que esses itens estão intactos. Eu poderia me mover livremente mesmo se a senhora entrasse dentro do meu corpo, Chautiar-sama, embora eu tivesse que pedir-lhe para que não se movesse muito. Slimes predatórios são incríveis. Vamos brincar juntas da próxima vez, o que me diz, Arinsu? Sim, não vejo impedimentos. Embora, onde vamos pegar nossos brinquedinhos? Chautiar sorriu alegremente quando encontrou Solution olhando para as Vampire Breeds atrás dela.
Não seria uma escolha ruim, mas eu quero esperar até que alguém tente nos invadir. Depois implorarei ao Ain-sama para entregá-los a nós Arinsu. Quando acontecer, será uma honra se a senhora os dividir comigo. Eu gostaria de engoli-los até o peito e expor o que sobrar. Isso deve dar uma sensação bem interessante. É uma ótima ideia. Você se dá bem com nossa interrogadora Arinsu. Neuronis-sama? Oficial especial de coleta de inteligência? Lamentavelmente não consigo entender o sentido estético daquela criatura. Chautiar planejou continuar, mas foi interrompida por uma voz vinda de trás. Solution, terminei aqui. Podemos sair a qualquer momento. Seba chamou do banco do condutor. Ele havia substituído as rédeas. Entendi, estou indo. Então, Chautiar-sama, embora doa meu coração sair, permita-me me despedir. Chautiar olhou para Solution enquanto ela corria de volta para a diligência e depois para Sebas, que estava sentado no lugar do condutor. Então vamos nos separar por enquanto, Sebas Arinsu. Sendo assim, isso significa que já descobriu o esconderijo dos bandidos. Mas é claro, Arinsu, nós os invadiremos depois e procuraremos por qualquer pessoa interessante que possa saber algo que agrade ao Ain-sama Arinsu. Caso contrário, tudo isso será uma perda de tempo. Compreendo. Foi um prazer viajarmos juntos, Chautiar-sama. Estou ansiosa por aquilo. Espero encontrá-la em Nazarick em breve. Claro, agora se me dão licença. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!